Guilherme, como que começa o seu trabalho como acompanhamento de nutrição de uma pessoa? Ele entra em contato com você, é o primeiro contato, como que começa essa trajetória dele? Assim como todo nutricionista, né, ele deve conhecer o paciente. Né? Então, na primeira consulta que o paciente vai marcar, é uma consulta que vai demorar mais, pode demorar de 1 a 2 horas nessa consulta, dependendo do caso, na média, né? Mas eu vou conhecer esse paciente. Né? Eu falo para os pacientes que nessa primeira consulta é mais uma conversa mesmo, do que qualquer outra coisa, né? Do que qualquer medição, do que qualquer exame. É preciso muita conversa para eu entender como é o paciente, quem é o paciente. Clinicamente, você precisa entender, como são né? as rotinas. Isso. Sim, também. Esse é outro detalhe, mas a conversa com o paciente, para eu entender como que ele é, né? Se é um paciente obeso, se é um paciente diabético, esse paciente, muitas vezes, pode ser que ele tenha algum tipo de compulsão, né? De que ele desconte na alimentação, algum problema emocional, por exemplo, né? Sim. Então, eu preciso conversar muito com esse paciente antes mesmo de qualquer medição, de qualquer prescrição. Sim. Então, preciso conhecer esse paciente, conhecer como que é o hábito alimentar desse paciente, né? Como que a vida dele era, né? Nos últimos 10, 20, 30 anos. Sim. Para eu ver como que eu vou abordar esse paciente. Você falou 10, 20, 30 anos? Sim, você volta lá esse atrás, tempo todo tem que para voltar. Num cenário de um diabetes, por exemplo, você tem que voltar lá atrás. Entendi. Você busca raízes lá atrás para você entender de onde que vem, por exemplo, aquele diabetes, né? Ou aquela obesidade, né? Muitas vezes o paciente era uma criança obesa e hoje é um adulto obeso ainda, então ele traz aquilo lá de trás, né? Então, você tem que ter essa bagagem, essa percepção, essa sensibilidade para você saber como você vai lidar com ele, né? Muitas vezes você atende uma paciente obesa, com compulsão, né? Por chocolate, por doce, ou por carboidrato, de modo geral, que é muito comum hoje. Não adianta você simplesmente corta o doce, corta o chocolate. Sim. Aquela paciente vira as costas para você e nunca mais volta. Fica até mais difícil de lidar, né? Ela vai tomar pânico, não vai querer voltar nunca mais. Ela fica ali 10, 15 dias naquele processo e depois abandona, né? Não dá mais conta, né? Em vez de impor, tem que adequar, né? Exatamente, Elton. Tem que adequar. Então, eu digo que o diferencial de um nutricionista é ele saber ajudar o paciente respeitando as limitações dele. Sim. Né? Então, se o paciente, né, ele tem uma certa compulsão com algum alimento, tem simplesmente um hábito alimentar de comer algum alimento específico. Sim. Seja um pão, seja uma torrada, seja um biscoito, algum tipo. Tipo Tiago com açúcar? Isso. Mais ou menos, né? Isso. E aí, eu não posso abordar de uma maneira, né, uma maneira agressiva, uma maneira que eu vou podar esse hábito seu. Às vezes de forma gradativa, né? Você vai tirando de pouquinho em pouquinho, né? Exatamente, né? Então, o nutricionista tem que ter essa sensibilidade de como que ele vai abordar esse paciente. Claro, buscar alimentos, né? Para introduzir naquela alimentação, naquela rotina do paciente, sem tirar completamente outros alimentos que dê prazer para ele, que ele gosta, né? Sim. Que traz uma sensação de conforto para ele, que traz, às vezes, memórias, né? Memória afetiva, né? Então, eu acho que o nutricionista é muito mais do que simplesmente fazer a dieta. Ele tem que entender o paciente, ele tem que saber até onde que ele pode ir naquela primeira consulta. Dependendo, naquela primeira consulta, ele não pode ir muito. Ele pode, às vezes, mexe uma coisinha aqui, mexe uma coisinha ali, ajusta um pouquinho aqui, ajusta uma coisa, muda um alimentozinho ali, mas deixa algum outro ali, né, que ele gosta. Então, tem que saber abordar. Né? Simplesmente aquela ideia do nutricionista, simplesmente o paciente vai, ele prescreve a dieta, sai cortando tudo, isso não funciona. Pela sua experiência toda, você acha que a reeducação alimentar é o ponto-chave mais difícil? Isso que eu acabei de dizer é a reeducação alimentar. Né? Ela é difícil, não é fácil, né? Senão... porque cortar hábito é um negócio muito difícil, né? Exato. Então, você tem que saber fazer, saber impor. Então, você tem que ter muita psicologia, né? Delicadeza. Eu falo para muitos Além pacientes. De nutricionista, ele tem que ser psicólogo. Para muitos pacientes, eu falo que eu tenho que ser psicólogo. Eu sou 99% psicólogo e 1% nutricionista. Porque a dieta mesmo, né? Por fim, a dieta que eu monto para ele, isso é um detalhe. Sim. Né? Mas eu conversar com ele, buscar ali onde que é a dificuldade dele, né? A trava daquele paciente evoluir. A humanização do negócio, que aí é a parte... que eu acho que é bem difícil. É a mudança de chave mesmo, né? E fazer a pessoa observar que pequenos detalhes que acontecem
porque é um longo prazo, né? Ele não consegue ter uma mudança de um dia para outro significativa que ele perceba. Por exemplo, o cara... Os detalhes vão acontecer. Ele começou a subir uma escada melhor, começou a ter um sono melhor, começou a ter uns pensamentos melhores. Eu acho que é o ponto-chave para ele perceber que aquele acompanhamento está fazendo bem também. Exato. Né? Tem que ser gradativo e percebendo essas alterações, você vai avançando. Sim. Né? E, obviamente, não achar que uma alimentação maravilhosa é que vai ser o point que você quer chegar com aquele paciente. Às vezes, não. Então, às vezes, você melhora um parâmetro ali na vida dele, seja um parâmetro sanguíneo, seja uma glicemia que você melhora, seja algum 2, 3 quilinhos que você consegue eliminar. Não necessariamente você vai ter que deixar aquele paciente magro, né? Sim. Então, melhorou a vida, a qualidade de vida dele em algum ponto, já é uma coisa. Porque existe o lado da desinflamação do corpo interno, isso, né? Exato. Que vai eliminar gordura de fígado, gordura de órgãos. Às vezes a pessoa está um pouquinho acima do peso, mas a saúde dela está melhor do que aquele magrinho ali que você vê todo dia. Então, não necessariamente, como você colocou, uma pessoa que está um pouquinho acima do peso, a saúde dela está pior do que uma pessoa que está na base do peso dela, né? Mas voltando à consulta especificamente, Sim. Então é preciso abordar isso, que é a parte mais importante, eu entender o paciente, né? E para eu saber como lidar e como abordar aquele paciente. Então, muitas vezes a alimentação mesmo, a dieta é o menos importante. Entendi. Né? Mas enfim, aí voltando ao assunto da consulta. Então nas consultas a gente aborda também dessa maneira e além disso a gente quer obviamente ver que nível que a pessoa está, que grau que ela está. Então você vai prescrever algum exame de sangue, você vai fazer uma avaliação física. Né? Sim. Para a gente ter mais bagagem ali para trabalhar. Né? A base para você startar o trabalho, isso, né? Isso. Entendi. Mas eu digo, ainda bato o pé que o mais importante para o trabalho do nutricionista, ele tem que ter essa sensibilidade como abordar o paciente. Sim. Né? Porque senão eu vejo isso, né? Eu atendo muitos pacientes às vezes vindo frustrados de outros nutricionistas, de outros profissionais, justamente por esse problema, né? Porque foi num profissional, o profissional simplesmente não olhou na cara do paciente, prescreveu uma dieta lá e não vai resolver. Né? Um paciente obeso quer perder 20 quilos, 30 quilos, ou muitas vezes o paciente é obeso a vida inteira, nunca que esse paciente vai ter resultado. Né? Fica mais difícil, né, o processo. Então a abordagem tem que ser diferente com esse tipo de paciente. Então essa sensibilidade eu acho que é o mais importante, né? Vinda do profissional. Entendi.